querido amigo, querida amiga, já é o 4º domingo do Advento. É o último domingo que nos prepara para o Natal. E este ano o calendário nos pregou uma peça. O último domingo do Advento, este 4º, é véspera de Natal também. Mas hoje eu proponho a você que me acompanhe na reflexão do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 40, que é justamente o Evangelho deste 4º domingo do Advento. E o tema da liturgia de hoje é o seguinte: Deus sempre realiza o seu plano. Cabe a nós acolhê-lo e colaborar com ele. Pois bem, o anjo Gabriel, cujo nome significa a força de Deus, falhou em sua primeira missão. Ele havia sido enviado para a Judéia, região que leva o nome de Judá, primogenitor das 12 tribos de Israel. Ele foi enviado a Jerusalém, que é a cidade santa, e na cidade santa ele foi enviado ao templo, o lugar mais sagrado. E foi enviado para levar um anúncio a um sacerdote chamado Zacarias, que pertence às 10 primeiras importantes classes sacerdotais. Um sacerdote casado com a nata da aristocracia religiosa de Israel, Isabel, que é neta de Arão, ou seja, irmão de Moisés. O anjo deve anunciar a este sacerdote que foi escolhido e justamente para o momento mais importante e solene de sua vida, que poderia acontecer uma única vez, que era oferecer incenso ao Senhor. Ele está fazendo esse ato. E durante esse ato, o anjo lhe anuncia algo que na história de Israel, de fato, tinha sempre acontecido, que era uma mulher estéril dar à luz um filho. E é precisamente no livro do Gênesis que quando há este anúncio a Abraão e Sara, o Senhor diz: existe alguma coisa impossível ao Senhor? Está lá em Gênesis 18, 14. Então Zacarias, que era sacerdote, tinha que saber. E Zacarias não acredita neste anúncio do anjo. Não confia que terá um filho. E torna-se mudo, como nos relata Lucas no capítulo 1, 18 ou 20. Porque quando você não escuta a palavra do Senhor, você não tem mais nada a fazer. Pois bem, agora o pobre Gabriel tem uma missão árdua, uma missão impossível e difícil. Porque ele tem que propor a uma moça que seja uma autêntica blasfêmia, que Deus tem um filho. Isso mesmo. Sabemos no Evangelho que quando Jesus admite que é o Filho de Deus, o sumo sacerdote, lá no Sinédrio, o que faz? Ele rasga suas roupas, exclamando: ele blasfemou. Está lá em Marcos, capítulo 14, versículos de 63 a 64. Então começamos a ler o texto do Evangelho de hoje. Capítulo 1, versículo 26, primeiramente, você já vê na sua tela. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Pois bem, Nazaré, aqui já tem algo muito interessante. E é uma cidade da Galileia. E as coisas já vão se complicando por aqui. Justamente na Galileia. A Galileia era uma região turbulenta ao norte do país. Habitada por arruaceiros, gente rude, gente violenta. Na época de Jesus, dizer galileu não indicava alguém vindo daquela região, indicava um indivíduo beligerante. Um historiador da época, Flávio Joséfo, escreveu, abre aspas, os galileus são briguentos desde tenra idade, fecha aspas. Era então a terra dos revolucionários. Recorde-se da famosa revolta de Judas, o galileu, que se voltou contra os romanos. E essa revolta terminou num banho de sangue. Esta região não tem nome, foi o profeta Isaías quem a identificou com desprezo no capítulo 8 do seu livro como sendo o distrito dos gentios, isto é, dos pagãos. Está lá em Isaías 8, 23. Distrito em hebraico é Gelil, daí o termo Galileia. Gelil deu origem ao termo Galileia, distrito dos gentios. Chamada Nazaré. As coisas também não vão bem aqui com esse nome Nazaré. Quem conhece esse lugar? Nazaré nunca foi mencionada em nenhum lugar da Bíblia. Não só é uma cidade desconhecida, mas também tem má reputação. Há um dos discípulos, Natanael, que recebe um lindo elogio de Jesus. Abre aspas. Aqui está verdadeiramente um israelita em quem não há falsidade. Fecha aspas. Ora, Natanael, antes de receber esse elogio de Jesus, disse:
Pode vir alguma coisa de bom de Nazaré? Está lá em João capítulo 1, versículo 46 e 47. Nazaré, então, foi o covil dos revolucionários, dos terroristas da época, dos zelotas, daqueles que zelosamente se voltaram contra os romanos. Prossigamos a leitura agora ao versículo 27. Então o anjo foi enviado a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. Pois bem, então vemos que o caminho é todo difícil e há ainda mais uma surpresa aqui. A quem se destina a mensagem e Gabriel? A uma moça chamada Maria. Mas por que justamente Maria? Maria é um nome que aparece apenas uma vez na Bíblia e depois não aparece novamente porque evoca a maldição de Deus. Era o nome que trazia azar. Quem era essa Maria que aparece uma única vez na Bíblia antes da Maria que estamos falando? Ela era irmã de Moisés, uma mulher ambiciosa, intrigante, que aproveitando o declínio da popularidade do irmão, que se casara com uma etíope, tentou ocupar o seu lugar. Bem, Deus a puniu com o castigo mais terrível, que foi o da lepra. Basta ler o capítulo 12 do livro de Números. Esta foi a primeira Maria da Bíblia. Vejamos agora os versículos 28 a 38. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Pois bem, o anjo se dirige a essa moça e ela aceita. Depois Isabel dirá de Maria: Bem-aventurada aquela que acreditou nas palavras do Senhor. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 45. Maria disse que sim, ela acreditava que havia um plano de Deus em sua existência. Então ela ouviu esse plano, confiou e, acima de tudo, agiu de acordo com este plano. Ela entendeu o que São Paulo escreveu mais tarde na primeira carta aos Coríntios, que o Senhor escolhe o que é ignóbil, o que é desprezado no mundo, para fazer sobressair a sua força. Confiram lá 1 Coríntios 1, 28. Ela, nessa ínfima região, nessa cidade infame de baixa condição, é uma mulher que acredita que Deus tem um plano para ela, porque nada é impossível para Deus. Assim, com esta bela expressão, conclui-se o evangelho deste domingo, que é também o desejo para nós. Deus sempre realiza o seu plano, cabe a nós acolhê-lo e colaborar. E agora eu faço uma reflexão minha, pessoal, e cito Santo Afonso Maria de Ligório, bispo italiano que viveu de 1696 a 1787. Fazer a vontade de Deus e fazer o que Deus quer é querer o que Deus faz. Olha só, muito bem. Vamos então começar essa reflexão. Que diferença constatamos, queridos irmãos e irmãs, entre a acolhida da anunciação do nascimento de Jesus e aquela de João o Batista? Entre a incredulidade de Zacarias, pai de João, e a fé e confiança de Maria, mãe de Jesus. Há uma diferença imensa. No entanto, a fé não brota das provas, das confirmações, da realidade segura,
A fé brota do que é incerto, do caótico, do impossível. Maria é um exemplo vivo disso, pois sua fé está na palavra de Deus, que é tudo para ela. Abre aspas. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, como está em Lucas 1,38, que lemos agora há pouco. Mas qual é a palavra a qual Maria consente? O mensageiro de Deus, que na Bíblia é sempre o próprio Deus, é o portador dessas preciosas palavras ditas a Maria. Vejamos o sentido de algumas delas, as mais enfáticas. Primeira, alegra-te, cheia de graça. Deus se manifesta para trazer alegria genuína aos seres humanos. Será que as nossas comunidades hoje experimentam essa alegria que é trazida pela boa nova de Jesus? Ou estamos por demais contagiados pelo pessimismo, pelo derrotismo, pela falta de esperança? Recuperar a alegria do Evangelho e a paz que Jesus nos deixou de herança são atitudes urgentes nos tempos de hoje. Somente assim as nossas comunidades se converterão em espaços de amizade, fraternidade, entreajuda e comunhão. Segunda palavra do anjo, o Senhor está contigo. É fundamental não apenas dizer que Deus está conosco, mas sentir concretamente essa presença na vida da igreja e de cada um de nós. Afinal, Jesus nos garantiu, abre aspas, não vos deixarei órfãos, venham a vós, como está lá em João capítulo 14, versículo 18. Jesus é sempre o nosso bom pastor, está nos buscando em continuidade. Com Ele, tudo é possível. É nisso que precisamos crer, do contrário, seremos um grupo sem expressão neste mundo. Terceira palavra enfática do anjo. Não tenhas medo, Maria. Ora, vivemos em tempos de medo. Medo do futuro, medo de certos avanços tecnológicos, medo das mudanças climáticas, medo da falta de trabalho, medo de epidemias mortais, medo de uma grande e definitiva guerra mundial, medo de tudo e de todos. O medo, porém, nos prejudica muitíssimo. De um lado, ele nos paralisa, nos impede de ser criativos e darmos respostas novas ao novo que aí está. Ou seja, de termos esperança. De outro lado, o medo nos faz querer conservar um passado que não volta mais. As vítimas dessas duas atitudes são o realismo e o bom senso do Evangelho. Quarta palavra enfática que o anjo dirige a Maria. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Bom, Jesus foi definido por João como, no princípio era a palavra. Tudo foi feito por meio dela, nela havia vida, e a vida era a luz dos homens, como está em João capítulo 1, versículo de 1 a 4. Maria deu à luz a luz. Isso mesmo, repito, Maria deu à luz a luz. Este não é um jogo de palavras, mas a verdade. A missão de Maria passa a ser a nossa também, isto é, dar luz em meio às trevas deste mundo. O cristão não está no mundo para julgá-lo, para fugir dele, para negá-lo, para combatê-lo, mas para trazer-lhe esperança. Nossa maior missão é ajudar os homens e mulheres de hoje a descobrir e se encontrar com Jesus. Todo o resto é secundário. Espero que essa meditação tenha lhe feito bem, querido irmão, querida irmã. E agora acompanhe comigo a oração que conclui essa meditação e ilumina também este nosso domingo, o quarto do Advento. Reze comigo. Senhor Jesus, a Tua palavra apresenta-nos o mistério, antigo e sempre novo, do Teu amor que se encarna, do Teu dom que não pede reciprocidade, do Teu serviço que se sacrifica na cruz. Tu conheces a nossa fragilidade, a incapacidade de seguir a mensagem da Tua palavra. Concede-nos a disponibilidade de Maria para que a sua história de graça se realize também através dos gestos humildes, simples e altruístas da nossa colaboração. Faz, Senhor, que estes dias de espera sejam marcados pelo fervor da oração, pelo silêncio das paixões, pela conversão do coração, pelo desejo de contemplação
para que na noite santa possamos proclamar a tua glória nos céus e construir a paz para os homens na terra. Amém. Querida irmã, querido irmão, um Feliz Natal a cada um de vocês. Que o Senhor Deus esteja presente no seio da família de todos nós. E até a próxima semana, se Deus quiser.